Então tá, bom dia de novo. Vou recomeçar o vídeo, bicho. De repente faltou espaço para armazenamento no céu, entendeu? E eu me danei a falar, rapaz. E achando que tava bem na foto, bicho, quando eu de repente baixei a vista, sabe, pro display aqui do celular, sabe? Não tava gravando, bicho, e a mensagem foi, falta de armazenamento, sabe? Porra, bicho. Mas vamos lá de novo, tá certo? Eu estava falando aqui com a Guma, saudando a Guma, certo? Essa onça adolescente aqui na minha frente, tá certo? Vou pedir licença para ela, vou adiante. Vou pedir para ela dar um abraço ali no macacão, tá certo? Que eu não falo com ele faz uma porrada de tempo. Bom dia, Guma. E aqui eu tô com a onça original, rapaz, a foto original, sabe? É da onça original, tá certo? Uma onça braba, rapaz. Essa onça aqui eu conheci, rapaz. Eu a vi, rapaz, ali no Emílio Gueldi, tá certo? Trancada, sabe? Prisioneira dentro de uma jaula. Porra, foi foda. Mas eu vou pedir licença para ela também, que eu vou avançar, tá certo? Hoje são 8 horas e 38, eu comecei a fazer o vídeo às 8 horas e 4, portanto já perdi 34 minutos, eu preciso correr porque eu vou bem ali. Mas hoje é domingo 27 de julho e eu disse, sabe, que 27 de julho não me lembra porra nenhuma, tá certo? Vou ali, tá certo? E preciso ir, preciso fazer esse vídeo, certo? Eu não posso ficar calado aqui, rapaz, com o cu trancado, tá certo? E aí eu comecei falando aqui do Aloysio de Azevedo, antes eu falei do Émile Zola, tá certo? Que foi o pai do naturalismo francês, sabe? Um cara que viveu ali na França no século XIX. E eu penso que o Aloysio de Azevedo, se for aqui, sabe, aprofundar, se vai ver, sabe, que eu falei do Aloysio de Azevedo, esse cara do bigodão que está aqui à minha frente. Ele viveu, rapaz, ele é Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, nasceu em São Luís, Maranhão, certo? 14 de abril de 1857, morreu em Buenos Aires, em 21 de janeiro de 1913. Ele era diplomata, eu não sei se quando ele morreu em Buenos Aires, em 13, ele estava na função de diplomata, rapaz, e talvez por isso ele teve vida mole, rapaz, e se deu a pensar nessas coisas. E aí é o que eu acho, sabe? Veja que quando ele nasceu em 1857, a escravidão, o escravismo, sabe, imperava no Brasil direto, tá certo? O Brasil só vai escapar formalmente do escravismo em 1888. O Viário, sabe, produziu um texto ontem muito interessante sobre essa história de escravismo, sabe, sobre a vida na senzala aqui no Brasil. E ele fala que o escravismo lusitano, sabe, foi uma coisa sui generis no mundo, tá certo? Só existiu aqui para essas bandas aqui, sabe, aqui, sabe, do Brasil, o escravismo lusitano. Bom, a Portugal aí, sabe, se dedicou a colonizar a África, certo? E ilhas ali, sabe, no Atlântico, tá certo? Mas aqui no Brasil é por conta da presença por conta da presença, da fuga, por conta da presença do rei de Portugal aqui, o Dom João VI, fugindo, sabe, dos ingleses ali que estavam empurrados com os franceses. E eu só sei que a coisa aqui se intensificou, tá certo? E o Brasil adquiriu, rapaz, esse tamanho imenso que tem hoje, sabe? E tá nesse porradal hoje com o Trump, rapaz. Quando se pergunta do Cobora, a gente vai ver ali mais adiante, tá certo? O Brasil, sabe, tá marcado, sabe? É um cabra marcado para morrer, tá certo? Porque ele está sabe, tá na alça de mira do Trump, tá certo? E é um país importante, é um país que tem terras raras, minerais exóticos, tá certo? E aí, sabe, é um país ainda com muita riqueza no subsolo, com muita água. Nós temos 3 aquíferos de água doce, diz o Arbeck, sabe, que não é água de rio, sabe? É água potável, água, sabe, pronta para beber. Nós temos 3 aquíferos. É o Guarani, que porra foi essa? O vento bateu não sei onde e me distraiu. É o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão, que fica aqui no Pará, eu acho, sabe? Alter do Chão é uma região ali no Pará. Uma folha de papel caiu no chão. E ali no município Tapajônico de Santarém, tá certo? Para aquelas bandas ali. E tem mais um outro aquífero, tá certo? E todo mundo tá de olho em tudo, tá certo? Segundo o Arbex, a água desse aquífero, sabe, pode durar uns 500 anos aí, tá certo? Mas o fato é que o Brasil despertou, sabe, a cobiça, sabe, o Trump se deu conta. Eu não sei porque esse cara se invocou com isso, rapaz. Esse cara quer passar para a história. Me disseram que ele quer repetir o Franklin Delano Roosevelt, certo?
que aí, sabe, não sei se era esse Franklin aí, tinha um outro Roosevelt, tinha esse Franklin aí, tinha um outro aí que agora eu não lembro, tá certo? E eu não sei se o cara quer imitar o Trump, na verdade eu não sei a quem, sabe, esse cara. Esses caras andaram lendo, rapaz, sabe, a história estadunidense, tá certo? A história do país dele aí. Ou alguém leu pra ele, ou alguém cutucou, sabe, cutucou a costela dele, porque eu acho que esse cara ele é preguiçoso, ele não gosta de ler. Eu queria falar aqui de um tal de Tony Schwartzman. Tony o quê, rapaz, o nome do cara? Deixa eu ver aqui. Tony Schwartz, escritor, tá certo? Na verdade esse cara é um ghostwriter, sabe? E ele aparece escrevendo aí, sabe, pro Trump, e o Trump subscreve com ele um livro, tá certo? Porque eu acho que o Trump, na verdade, não produziu porra nenhuma. Ele não tem capacidade, rapaz, intelectual para produzir livro, mas quando, rapaz, sabe? E é com base aí, sabe? É com base no teor desse livro aí, sabe, do Tony Schwartz, que o Trump vem se pondo aí, se pôs como corretor de imóveis, sabe, como negociador, não sei mais o quê. Aí ele dá de topada com o Lula, tá certo? Que também aprendeu, sabe, a ser negociador com patrões, tá certo? Negociador sindicalista. E eu vi, sabe, participei, tive a oportunidade de participar de negociações sindicalistas em algum momento, tá certo? E eu mesmo, quando ia para as minhas audiências trabalhistas, ali, sabe, no município de Abaeté, aqui perto aqui, sabe, de Belém, quando eu ia para porrada, exercitei assim possibilidade de fazer, sabe, debates com patrões, tá certo, com representantes de patrões, defendendo o direito de empregados, sabe, de trabalhadores aí. Não era fácil. Eu gostei dessa experiência, sabe, de fazer reclamações, sabe. Em geral, eu procurava logo um acordo que era uma maneira de conseguir ali, sabe, um dinheiro fácil, tá certo, e impedir que os processos sofressem recursos e aquela coisa toda, tá certo. E o fudido trabalhador pegasse logo algum ali, tá certo, por mais que o patrão, sabe, se apropriasse um pouco mais do dinheiro, sabe, que o trabalhador tinha direito. Mas eu vivi também essa experiência de negociador e eu entendo muito bem, sabe, quando o Lula fala disso, sabe, ele falava de truco ontem, sabe, que o Trump podia vir de lá, sabe, que se ele estivesse jogando truco, sabe, ele ia dar um 6 em cima do Trump, eu não sei que porra é essa, não sei jogar truco. Mas eu só sei dizer, rapaz, que esse Trump aí aos 80 anos, e o Lula também vai fazer 80 anos agora no dia 27 de outubro desse ano. São dois oitentões, dois octogenários, tá certo? Eu não sei qual deles é mais aí, sabe, mais poderoso. Agora, o problema dos Estados Unidos é que eles vieram assim, sabe, um pouco mais aí, sabe, eles vieram com a cultura anglo-saxão, sabe, de proa, tá certo? E nós viemos aqui com a cultura lusitana, sabe, uma cultura colonialista, tá certo? E lá nos Estados Unidos eles fizeram a independência anticolonial mais cedo, tá certo? E se puseram aí, sabe, a produzir nacionalidade aí mais autônoma, mais soberana antes do que nós, tá certo? E nossa experiência aqui é muito limitada. E o que a gente tem é só brabeza, rapaz, sabe? E mesmo assim, rapaz, uma brabeza assim limitada, sabe? O Hélio Negão, sabe? Aquele deputado federal, sabe? Militar, sabe? Que se tornou bolsonarista, conheceu o Bolsonaro, se tornou capacho do Bolsonaro. O Viário diz que ele é um escravo de cozinha. Não sei se é essa a expressão. O Viário disse que havia vários tipos de escravos, sabe? E diz, a primeira coisa que ele disse, não, 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 não. O Hélio Negão, ele não é, sabe, aquele capitão do mato. Ele não é capitão do mato, tá certo? A tendência dele é outra, certo? É ser escravo de cozinha. Não sei se foi essa expressão que ele usou. Eu vou examinar melhor o texto, sabe, da live de ontem, sabe, no DCM com o professor Viário, a live do Sabadão. E eu achei interessante, sabe, ali, sabe, a exposição do professor Viário. Mas o fato é que a gente vive essas agruras do nosso tempo, tá certo? E tempos aí vividos, tá certo? E no tempo do Aloysio de Azevedo e no tempo do Zola, tá certo? Eu vou falar mais aqui do Aloysio de Azevedo, que foi um maranhense perto de nós, e foi um diplomata, tá certo? E eu não sei, sabe? Aí a gente vai ver, aí a gente olha o bigodão do Aloysio, tá certo? E se vê que ele, sabe, não era um cara popular, tá certo? Eu tenho aqui umas imagens do Cortiço que eu mostrei, que parece com essas habitações que a gente tem aqui, rapaz, que eu tenho aqui ao meu redor. Tá certo? Tá aqui uma habitação, sabe, de cortiço. E a ideia de cortiço dá a ideia de habitação de abelhas, tá certo?
de abelhas que tem uma rainha, de espaços que são reduzidos, aí, sabe, abelhas em cima de abelhas, eu acho que é essa a ideia, e esses sobrados aqui ao lado de sobrados, parece aqui a minha área, rapaz, sabe, a minha casa tem parede meia aqui, com duas casas aqui, uma à esquerda e outra à direita, tá certo? E aqui a gente se amontou aqui nessa rua, tá certo? Cheia de cães, cheia de bosta de cães, tá certo? E cheia de muita desigualdade social, aquela coisa toda, tá certo? E tá aqui as imagens do Cortiço. Me parece que nessa obra do Aloysio de Azevedo tinha a Condoleza, era uma negra que era empregada de um português, tá certo? Um comerciante português, um comerciante de taberna, eu acho, tá certo? Tinha um outro negro que jogava capoeira e por aí vai. Eu acho que eu li, sabe? Acho que essa obra, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, foi lido em aula, sabe? Quando eu fazia o curso de letras, eu acho, tá certo? Ou eu li por minha conta própria e já vou saindo daqui, porque já fiquei com a imagem do Cortiço na cabeça. E do Aloysio de Azevedo, o que eu tenho para dizer é isso, tá certo? Ele foi romancista e aquela coisa toda, e foi diplomata, tá certo? Ele teve a oportunidade, sabe, que muitos aí brasileiros na época dele, em meado do século XIX, tá certo? É um século aí, sabe, difícil, e aqui no Brasil é século de escravismo, sabe? E ali, sabe, nas províncias, eu acho que em São Luís mesmo, sabe, havia ali, sabe, propriedades onde havia Casagrandes, tá certo? Como havia Casagrandes ali em São Paulo, em Minas Gerais, tá certo? Principalmente ali no Rio de Janeiro, tá certo? Havia as Casagrandes e as senzalas, onde tinha as plantações de cana-de-açúcar e tinha as fazendas, sabe, de criação de boi, tá certo? De gado bovino, tá certo? E aí havia os fazendeiros hoje, rapaz, que dão DNA, sabe, para os caras que estão hoje no agronegócio, sabe? Agronegócio, sabe, que também, sabe, aí, sabe, teve gente que veio aí no tempo da imigração para cá, rapaz, no final do século XIX, começo do século XX, aí, sabe, dali das bandas da Itália, da Alemanha, por aqui ficaram, e foram também aprendendo, rapaz, a ser aí, sabe, a se meter no ramo do agronegócio, sabe, e hoje aí, sabe, faz aí o mundo bolsonarista, tá certo? Faz o mundo aí, sabe, é fascista aqui no Brasil, faz o mundo aí integralista aqui no Brasil, tá certo? Esses caras, sabe, da peia bruta, sabe? Esses caras que se associam com o Trump, rapaz, sabe? Que faz ali eles colocarem um boné vermelho com o MAGA, Make America Great Again, tá certo? Como fez o prefeito de São Paulo, puta que pariu, tá certo? Mas o fato é que o Brasil é esse país escroto. Hoje tem aí quase 60% de brasileiros que não apoiam, sabe? Que não dão trela pro Trump, tá certo? Mas eu acho que são as pessoas mais instruídas. E tem uns 40% aí de filhos da puta, sabe, que são bolsonaristas, eu acho, sabe, que são aí, sabe, evangélicos, neopentecostais, aquela coisa toda. Porra, isso aí me deixa assim embasbacado, sabe? Porra, bicho, eu não gosto disso, não. E ao contrário do professor Viário, eu não dou muita trela para essa gente, não, tá certo? Não dou trela, não. Mas vejo que no tempo do Aloysio, sabe, o pessoal que estava aí, depois que os negros aí ganharam aí, sabe, a liberdade, entre aspas, tá certo, que foram para a rua, tá certo, e foram substituídos pelos imigrantes que vinham aí, sabe, da Europa. Esses caras, sabe, continuaram ali, sabe, ignorantes, continuaram sem escolas, tá certo, sem trabalho e aquela coisa toda, se dedicaram a fazer biscates, aquela coisa toda. Mas assim, a escola ficou distante. Aí eu vejo aí o Aloysio de Azevedo, um cara que teve escola, tá certo? Um cara que teve escola. Ele era filho do vice-cônsul de Portugal, eu li ali, tá escrito aí em cima. Era filho do vice-cônsul de Portugal. Então era um cara aí que tinha algum recurso, tá certo? E frequentou escolas, vai ver que estudou na Europa, tá certo? Quem sabe ele não fez lá na própria Europa os estudos dele, a primária e secundária, eu não sei. Está bem aqui na minha frente a resposta, tá certo? Ainda pequeno revelava interesse para desenho e para pintura, tá certo? Aqui não vai falar. Concluindo os preparatórios em São Luís do Maranhão, transfere-se em 1876 para o Rio de Janeiro, onde prossegue estudos na Academia Imperial de Belas Artes, obtendo o título de subsistência imediata, ofício de colaborador, caricaturista de jornais como o Fígaro e Mequetrefe, Zigue-Zague e a Semana Ilustrada. Com o falecimento do pai em 1878, volta ao Maranhão para sustentar a família. Ali, instigado por dificuldades financeiras, abandona momentaneamente os desenhos e dá início à atividade literária, publicando Uma Lágrima de Mulher, como se a atividade literária pudesse dar algum troco, Marx que o diga. No ano seguinte, em 1879.
Em 1881, em período de crescente efervescência abolicionista no Brasil, publica o romance O Mulato, obra que deixa a sociedade escandalizada pelo modo cru com que desnuda a questão racial e inaugura o naturalismo na literatura brasileira, tá certo? Ele deve ter lido lá o Emílio Zola. Em outras palavras, O Mulato mostrava à sociedade da época a importância de se debater o racismo estrutural no Brasil. Nela, o autor já demonstra ser abolicionista convicto. Então veja que ele se engajou politicamente aí, tá certo? Mas veja que aqui não está falando da vida diplomática, de diplomata dele. Diante da reação hostil da província, obtendo sucesso com a obra na corte, onde era considerada exemplo de escola naturalista, volta à capital imperial e aí incessantemente produz romances, contos, crônicas e peças de teatro. Diplomata. Feito diplomata em 1895, Marx já tinha falecido. Abandona definitivamente o ofício, indo servir na Espanha, Inglaterra, Itália e Japão, tá certo? Então veja, foi assim uma vida. Agora, como é que ele conseguiu? A família dele tinha ligações com o mundo da diplomacia, tá certo? E aí ele começou a viajar, tá certo? E tá explicado aí. E etc, etc, e etc, tá certo? E o cortiço é isso, né? Eu acho que eu estou com o cortiço aqui aberto, não sei se está. Aqui está escrito: O Cortiço é um romance naturalista do brasileiro Aloysio de Azevedo, Aloysio com S, publicado em 1890, que denuncia a exploração e as péssimas condições de vida dos moradores das estalagens dos cortiços cariocas. Veja aqui, era isso que eu pensava. Quando eu vejo aquela foto ali, sabe, daqueles sobrados ali, lembra ali as favelas do Rio de Janeiro hoje, tá certo? E quando fala aqui, de estalagem, tá certo? O que são as estalagens? As estalagens são as pedarias. E os cortiços são as favelas. No final do século XIX, e posto a denunciar o capitalismo selvagem. Veja que ele se meteu na questão aí anticapitalista, tá certo? Esse foi o Aloysio de Azevedo. Alfredo Bose destaca que Azevedo não se importa em construir um enredo, mas em criar personagens convincentes. Está aqui a história dele. Não era trabalhar o enredo, tá certo? A narrativa, como fala o pessoal hoje. Mas aí os personagens. Só em O Cortiço, Aloysio atinou de fato para a fórmula que se ajustava ao seu talento, desistindo de montar um enredo em função de pessoas, ateve-se à sequência de descrições muito precisas, onde cenas coletivas e tipos psicologicamente primários fazem no conjunto do Cortiço a personagem mais convincente do nosso romance naturalista. Existe o quadro dele... Que, rapaz? Existe o quadro, dele derivam... tem 2 pontos ali. Existe o quadro, dele derivam as figuras, tá certo? E ali está dito em cima que ele não se importa com o enredo, né, mas é de construir personagens, tá certo? Em descrever com precisão, sabe, cenas coletivas e tipos, né, psicologicamente primários, tá certo? E é isso, tá certo? Então, assim, essa coisa nua e crua, com a qual eu me identifico, eu gosto disso, sabe? Eu creio que se tivesse que escrever um livro, sabe, ou um conto, jamais eu faria um conto romântico, tá certo? Veja que aqui nas minhas crônicas, sabe, eu me atenho, sabe, em descrever as coisas do modo como elas são, assim, com uma certa fidedignidade, tá certo? Então eu estou falando aqui quando são 18 minutos de vídeo de Aloysio de Azevedo, e eu caio fora, rapaz, porque já chega. É porque eu estava lembrando, rapaz, que lá na Transamazônica eu conheci, rapaz, o Etienne Lantier maranhense, tá certo? Conterrâneo do Aloysio de Azevedo, sabe? Aí, sabe? A conterraneidade dos dois é mera coincidência. Mas o fato foi que eu conheci um cara que atravessou o meu caminho na Transamazônica e graças a, sabe, a direção que esse cara deu na minha vida, tá certo? Eu terminei onde estou, tá certo? Não fosse isso, tá certo? O meu rumo teria sido outro, tá certo? Quem sabe eu teria sido prefeito em Altamira, que esse era o meu projeto, e que esse cara frustrou, rapaz, o Etienne Lantier, maranhense. Eu saio daqui, tá certo? Saio daqui. Aí eu volto aqui pro X novamente, tá certo? Eu estava aqui falando quando eu me dei conta, sabe, que eu não tinha mais espaço no meu
no celular, tá certo? E aqui falava dessa figura exótica aqui, rapaz, desse negro aqui, sabe? Eu falei ali do tempo de Aloysio de Azevedo, tá certo? Em 1857, era tempo de escravidão no Brasil. E o Viário falou, eu já disse, sabe, que ele classifica os negros na senzala em vários tipos, não havia um negro só, tá certo? Não se pode dizer que aqui o Hélio Negão, sabe, o Hélio Lopes, ele é um capitão do mato, o Viário diz que não tem a menor possibilidade, tá certo? Ele, ao contrário, ele era um escravo de cozinha, tá certo? Que ficava por ali, sabe, ali ajudando o senhor, sabe, a administrar ali os serviços ali, sabe, os serviços domésticos, aquela coisa toda, tá certo? E era o mais fiel de todos os escravos para o senhor, tá certo? E ele fazia isso para poder proteger a sua família, tá certo? De quebra ele tinha os favores, tá certo? Os favores poucos que tinha, tá certo? Ali, sabe, de poder pegar uma negona e comer, tá certo? E com ela procriar e ter uma porrada de filho, tá certo? Enquanto isso, o senhor da senzala ia fazendo a mesma coisa, só que ele pegava as negras ali, sabe, mais ali, sabe, mais assim, ajeitadinhas, tá certo? Eu tava falando também, eu falei no vídeo da minha virose, tá certo? Que essa porra me pegou aí já tem mais de 10 dias, rapaz, sabe? E eu já tomei um frasco de xarope, eu não sei se eu volto à farmacêutica de novo para me queixar, sabe? Se ela recomenda que eu tome mais outro frasco, eu não sei. Mas eu continuo pegarreando. E aqui, rapaz, o que tá na minha frente é o Hélio Negão, tá certo? Aí eu coloquei assim num post que eu fiz no X, tá certo? Se fuderam. Os comandantes de quartel, Brasil afora, tomaram uma bofetada na cara. Eu diria um murro no estômago, tá certo? Os bolsonaristas se escafederam lá da frente do tribunal, tá certo? Moraes não brincou em serviço. Esse foi um post que eu fiz. Mas eu fiz um outro, sabe, falando de que o Moraes não se rendeu, rapaz, à democracia, sabe? Oh, e eu não sei, eu acho que não aparece aqui, não sei. Ai, ai, e como eu chamo o nome, puta merda. Tá aqui, eu acho que já puxou o carro. O Hélio Negão eu coloquei aqui, sabe? Foi protestar na puta que pariu. Xandão não quis papo democrático. Foi isso aqui que eu escrevi, tá certo? Ensinou para os comandantes de quartel o que é ordem e lei. Cruz credo, disse eu. Eu que fujo dessas coisas, rapaz, de quartel, bicho. Esse pessoal aí, sabe, eles gostam de bater nos outros, rapaz, sabe? Eles têm cacetete, sabe? E quando não batem, eles atiram, tá certo? E tem os filhos da puta que são regimentados, rapaz, que se tornam os valentões. Eu tô lembrando aqui de um músico, sabe, que ia passando lá no Rio de Janeiro, por um lugar no tempo da Covid, e eles estavam na rua, não sei se estavam perto do quartel. Havia um tenente e um pelotão, não sei como é que, sabe, eles se reúnem aí. Eu sei que havia um tenente aí, tá certo? E de repente vai um músico com a família dele, sabe, passando no carro, e não sei que horário era. E de repente, sabe, eles mandam o cara parar, eles estavam fazendo ali, sabe, blitz nas ruas. E por algum motivo, sabe, o músico, sabe, que era um negão, se altera, tá certo? E os caras enchem o carro, sabe, o carro do negão de bala, tá certo? Quase 200 tiros, sabe? Puta que pariu, tá certo? E o cara morre, um bocado de gente é falecido. Um morador de rua foi querer acudir, sabe? Ali o motorista, sabe? Foi baleado também, morreu. E ficou por isso mesmo, rapaz, não aconteceu porra nenhuma. E veja que isso foi agora, rapaz, sabe? Em 2020, eu acho, 2021, não sei, não tô bem certo. Mas assim, pra dizer, rapaz, que o ser humano é foda. Eu falava ainda agora aí, sabe, que quase 57%, quase 60% de brasileiros aí entrevistados, não sei, de 2.500 brasileiros entrevistados, eu não sei onde foi a porra dessa entrevista. Quero dizer que eu não acredito em estatística de entrevista, tá certo? Eu não aprovo essas entrevistas porque elas podem ser manipuladas. Há uma palavra, sabe, que eu vou incorporar, sabe, nas minhas ideias para fim de ensaio, sabe, que é a manipulação. Os seres humanos são seres manipulados, tá certo? Lá no tempo ali, sabe, de Éden, tá certo? A cabeça de Eva e de Adão foram manipuladas por Satanás, tá certo? Maneira de dizer, eu sei que aquilo ali é uma alegoria, tá certo? Tudo bem, mas veja que ali já estava presente, sabe? Alguém de fora, tá certo? Veio e influenciou, porra, sabe? Emprenhou, sabe, a cabeça de Adão e de Eva, tá certo? A fazer o que eles fizeram, tá certo? E a se insubordinar contra o Criador, tá certo? Desobedecer o Criador. É isso que a alegoria diz. Praticar ali uma violação, tá certo? A uma ordem dada. E assim, sabe,
Na sociedade há aqueles, sabe, que vão se apropriando dos excedentes da produção e do trabalho e vão estabelecendo uma lei que escamoteia o tempo todo, tá certo? E esses caras fazem manipulação, sabe? E depois os que são manipulados fazem manipulações e todo mundo manipula todo mundo, essa é a grande questão. E eu só sei dizer, rapaz, que esse negão pra mim, sabe, ele foi manipulado, sabe, pelo Xandão, tá certo? Eu vou repetir aqui, né? Já puxou o carro. Quando saiu a notícia aí, sabe, eu já tinha dito, sabe, que quando falou que ele estava ali na porta do Supremo, sabe, já tinha informação que o Xandão tinha baixado, sabe, um despacho lá, tá certo? E mandado todo mundo correr, sabe? Aí eu escrevi assim o meu post, sabe? Já puxou o carro. Foi protestar na puta que pariu. Xandão não quis papo democrático, ensinou para os comandantes de quartel que é ordem e lei. Eu falei isso, sabe, porque os comandantes ficaram tolerando, os caras queriam, sabe, esses comandantes de quartel aí, sabe, não sei, coronéis, generais, sabe, de 2 estrelas, 3 estrelas, sei lá quantas estrelas, que estavam comandando os quartéis, eles toleravam, rapaz, sabe, os insubordinados ali, sabe, fora, ali na rua. Aqui em Belém tem uma rua chamada Almirante Barroso e tem um quartel, sabe, do Exército, sabe. E os caras ficavam, não tem nem espaço ali, sabe, a calçada curta de 1,5 m, eu acho. Os caras ficavam correndo risco de ser batidos por carro, sabe. Eu vou repetir, os caras ficavam na rua correndo risco de serem batidos por onde, de serem atropelados, tá certo? Porra, cara. E esses caras, o que é que eles queriam? A intervenção militar, rapaz, sabe? E os militares, os comandantes ficavam deixando, sabe, os caras ali na frente, tá certo? Ah, rapaz, esses militares queriam um golpe, rapaz, na verdade é isso. Eles queriam um golpe, mas não assumiram e correr o risco de todo. Para mim foi isso que aconteceu. Para mim não tem militar legalista porra nenhuma, tá certo? Negócio que a coisa foi desfavorável para eles, sabe? E por isso eles não aceitaram, sabe, dar o golpe junto com o Bolsonaro. Mesmo porque eles teriam que ali, sabe, entronizar de novo um capitão, sabe, para dar ordem para eles, sabe? Eu acho que essa relação aí, sabe, dentro da hierarquia militar nunca foi muito bem digerida quando são 26 minutos de vídeo, tá certo? Aí por isso que eu coloquei assim, sabe, que o Xandão ensinou para esses comandantes de quartel, porra, o que é lei e ordem, tá certo? Porra, pô, colocou os caras pra correr, rapaz. Olha, vamos cantar noutra freguesia, pô. Vamos pra puta que pariu. Foi assim que eu li, sabe, a mensagem do Xandão, tá certo? Aí tem outros posts assim, sabe? E aí tem essa aqui, esse outro post que eu coloquei aqui, sabe, na relação do Trump aqui, sabe, para os países do mundo, sabe, em particular aqui pro Brasil, tá certo? Eu coloquei assim, o que quer Trump é que o Lula se abaixe de 4, tá certo? Para ser sodomizado pelo Fela Yankee, é isso. É isso? Eu perguntei. Tá certo. É isso que o Trump quer, que o Lula, sabe, caia de 4 para ele ser sodomizado? Ah, porra. Quer dizer, sodomizando o Lula, sodomiza todos nós. Eu tô falando aqui em alegoria, tá certo? Fode todo mundo, rapaz, inclusive a minha, tá certo? Porra, bicho. A minha e a minha família, sabe? É isso que esse porra desse Trump quer. Aí um acelerado, um pedófilo do caralho, sabe? Um pervertido, tá certo? Ele e o Epstein, sabe? Porra, bicho. E querem aí, sabe, com aqueles ricos ali, sabe? Ali, aquele pessoal de Wall Street, sabe? Ali, sabe, os sionistas ali nos Estados Unidos, ali, sabe? Eles querem, rapaz, fuder a gente, tá certo? E eles estão com medo porque, sabe, há hoje aí, como a gente fala, uma transição paradigmática, política, geopolítica, tá certo? Onde a China vem com o escambau, tá certo? E vem aí, sabe, atropelando tudo, e a China se juntou, o Putin, tá certo? A Rússia de Putin, sabe, se juntou ali a África do Sul, se juntou o Brasil tá assim meio assim, com um pé aqui numa canoa e pé noutra, tá certo? E ali, como é que chama aquele cara da Índia, eu quero dizer o nome dele, é o Neranda Modi, certo? Não sei se eu falei certo. Ali da Índia também se juntou, tá certo? Me parece que hoje são 37 entre membros efetivos, sabe, e ali, sabe, parceiros. Me parece que são 37 países hoje já, sabe, associados ao BRICS, tá certo? E na verdade é isso, sabe, porque o Lula vem vocalizando aí, sabe, acabar com essa fancha aí, sabe, dos negócios serão feitos aí em moeda do dólar, tá certo? Veja que a Petrobras foi aí, sabe, vítima de processos lá em Nova York, certo? Por conta de fazer transações comerciais com o dólar, tá certo?
E por conta disso, sabe, se criou um juízo lá, uma jurisdição em Nova York, tá certo? Que facilitou a vida da Lava Jato e veio aqui e terminou prendendo o Lula, tá certo? Por conta da Lava Jato, foi isso. E então é assim, o que temos aí, tá certo? Quando são 29 minutos de vídeo, é esse movimento escroto aí, tá certo? Aí contra, sabe, contra o Brasil, tá certo? E o Brasil, não podendo ir em cima da China nem da Rússia, ele vai em cima do Brasil, tá certo? Ali o mod, sabe, ali aparentemente, sabe, é gente do Trump, e o Trump precisa do apoio do mod ali na Ásia Ocidental. Não, na Ásia Ocidental não, na Ásia o quê? Que Ásia é aquela do mod? Eu não sei onde está a Índia, eu não sei. Aí eu só sei dizer que é essa explicação que o Cobori vem dando aqui, sabe? O que eles querem, sabe? Primeiro aí é foder o Brasil. Aí o Bolsonaro como é que fica? O Bolsonaro é um detalhe lateral que não tem importância nenhuma. Eu vou ficando por aqui, são 30 minutos de vídeo, sabe? Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, tá certo? Eu não sei se eu chamo de Aloysio, ou se chama de Curtiço, tá certo? Ou se chama de Etienne, tá certo? Para lembrar o Etienne lá da Transamazônica, talvez eu chame de Etienne, tá certo? Só para encher o saco, tá bom? Fico por aqui, meu nome é Ernest, sabe? Caboclo falador. Quem fala muito dá bom dia cavalo, eu sei disso. Bom dia.